objetivo desse encontro hoje, conforme Hashem gerou no meu coração, interessante ele falar, né? Nós sabemos que nós somos a porta. Mulher, um portal para a vida. A mulher é um portal. Mas, por ser um portal, isso vai implicar em várias coisas. Para que nós possamos ter uma geração abençoada. Porque o nosso Senhor, Ele diz que Ele visita até a terceira e quarta geração. Então, para que nós geremos uma geração abençoada, se todo o povo de Deus, a humanidade, né, vamos dizer assim, tivesse aquele temor de entender por que o Senhor nos priva de termos uma relação antes do casamento, termos uma vida sexual antes do casamento, termos uma vida com vários parceiros, porque existe algo que é real. E nós, como seres humanos, nós somos células. E como células, nós absorvemos tudo que se derrama ou se encontra em nosso sangue. Então, o objetivo desse encontro é conduzir você ao entendimento sobre o nosso DNA humano. Por quê? Nós temos filhas. E nossas filhas precisam ser instruídas, nossos filhos precisam ser instruídos. Mas por que, mamãe? Eu não posso. Só depois que casar. Mas por que disso, por que daquilo? Porque toda aliança feita com um próximo, um parceiro, você faz pacto. E quando nós fazemos pacto, nós fazemos transmissão de DNA de um para o outro. Por isso que quando nós casamos, tornamos uma só carne. Nós fizemos uma troca ali de nosso DNA, de nossos cromossomos do nosso marido e o nosso, e geramos uma outra vida a partir desses gametas. Então é importante a gente entender um pouquinho mais a fundo o porquê. Ah, por que, mamãe? Mas por que, jovem? Você vai fazer uma palestra com o jovem. Mas por que, jovem? Porque você tem que entender que nós fazemos pacto. Então, de uma forma bem simples, nós queremos explicar aqui para vocês que nós não podemos ter, como o mundo hoje faz, vários parceiros, vários casamentos. Quando eu falo que eu tenho 40, eu vou fazer 45, acho que é isso, 45. As pessoas assim, nossa, eles se espantam. Nossa, você pensou de casar? Ah, gente, eu tenho 63 anos, casei aos 18, e casei assim, debaixo da vontade do Eterno. Casei assim, ele escolhendo o meu parceiro, realmente. E eu tenho o meu testemunho de ter vindo de uma vida do mundo. Eu era uma pessoa que meus pais não eram evangélicos, pelo contrário, passeavam muito, principalmente minha mãe, lá o pezinho dela naquelas religiões um pouco estranhas, vamos dizer assim. E aí ela gostava de passear muito por lá. E eu não tinha nenhum conhecimento, eu tinha um amor assim no meu íntimo para com Deus, mas eu não tinha conhecimento. Mas como eu tinha um propósito, olha como o propósito na vida de um jovem é importante e guarda ele até de se contaminar antes do tempo. Eu tinha um propósito de ser médica. E eu disse, eu vou ser médica. Então, nesse propósito, ele me segurou de eu não ter, né, com os meus colegas, a gente saía de madrugada, ia para os bailes, ia para as farras. E é normal, né, os jovens, quando estão juntos, fazer besteira. Tá, não adianta. A tentação, a carne vem. E aí eu não tinha muito conhecimento, muita orientação, mas eu tinha um propósito. O propósito de ser médico. E eu ter esse propósito, isso me freou. Porque eu já sabia, primeiro que minha mãe ia me arrebentar no pau sobre essa besteira. Minha mãe é uma maranhense brava. E segundo, porque se eu ficasse grávida, como é que ia ser? Aquele sonho acabou ali.
Então eu tinha esse propósito, que era uma coisa que me fazia pensar. Eu não vou cair, porque eu quero ser médica. Então eu via minhas colegas fazendo suas besteiras. Ah, vamos para ali, vamos para cá. Eu falei, não, fica à vontade, vai você. Eu fugia para eu não me contaminar e sair do meu propósito. Mas você acha que era meu propósito? Ah, eu achei, né? Achei, quando ele tem algo assim específico para um dos vasos dele, algum dos filhos dele, ele começa a nos guardar de algumas tentações e vai nos, vamos dizer, vai nos direcionando, né? Vai nos conduzindo. Então, por causa disto, eu entrei na congregação. Minha mãe entrou na congregação, ela entrou. Eu tinha 15 anos. Minha mãe foi para a Igreja Batista. E lá na Igreja Batista ela se converteu. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, eu me converti, estou indo para uma igreja evangélica e você vai comigo. Eu falei, pronto, a voz pegou para o meu lado. Aí eu falei assim, tá bom, então tá. Bom, né, mãe? Não tem jeito, você vai me obrigar, mas meu baile, comida de dinheiro para o meu baile, mãe. Você não quer me prender na igreja? Aí ela falou assim, eu deixo você ir no sábado. Aí ela fez uma barganha comigo. Quer dizer, sábado vai para as suas festas, comigo você vem comigo. Tá bom, tá legal, vai ser a mesma coisa, mas pelo menos eu vou no sábado. Então era aquela coisa. Eu ia no sábado para meus bares, na época eu chamava hi-fi, né? Fiz hi-fi, tomava as cubas, né? Fumava o cigarro, fazia as farras com os colegas. E aí, quando chegava domingo, eu ia no cara de santo da igreja. Misericórdia. E aí minha mãe me arrastava, me levava para o culto, e eu sentadinha ali, eu ficava ouvindo. E foi uma coisa muito interessante o Senhor gerar esse momento para lembrar dessa experiência, que eu estava indo para a igreja, né? E eu sentava, e isso foi uma coisa recorrente nos cultos. Quando chegava o pastor, quando ia pregar, meu primeiro pastor ele era pequenininho, um pastor, eu me esqueci, acho que é amazonense, ele era amazonense. Então, ele era pequenininho. Aí ele pregava, eu ficava olhando assim para ele, e eu só via a boquinha dele mexer, e eu disse, por que eu não ouço? Por que eu não estou entendendo o que ele está falando? E aí, naquele momento ali, um dia eu fiquei meio zangada com aquilo, que eu fiquei botando o dedo no meu ouvido. Eu não sou surda. Mesmo indo para meus pais, para aquele barulho todo, mas eu não sou surda. Como é que eu não estou ouvindo ele falar? Aí eu falei, eu quero ouvir, eu vou ouvir. Gente, meu ouvido assim, bum! Parece que tinha 2 tampões, um aqui e outro aqui. Aí eu comecei a ver ele falar. Foi a minha primeira experiência. Porque eu sempre, quando eu estudava, me preparando para fazer medicina, eu estudava no nível País. Então, eu não sabia. Quando era na hora do lanche, né, que a gente chamava recreio naquela época, tinha um encontro dos jovens, que era um encontro que lá era Instituto Batista de Ensino, lá no Meia. Então, eles, a direção era evangélica, mas eu não ligava muito nisso. E eles convidavam a gente para ir lá para o andar do auditório, para ouvir a mensagem que o diretor ia falar. Aí toda vez, né, aquelas emoções todas, eu aceitava Jesus toda vez. Oh meu Deus, toda vez eu aceitava Jesus. Eu quero Jesus. Aí Cassé dali já esqueci de Jesus. Então aí nesse dia, foi o primeiro dia que eu olhei aquele pastor, e ele numa simplicidade, um carinho tão grande, e ele começou a falar, e quando ele falou, ele falava como se estivesse falando para mim. E ele estava falando para mim, mas pelo Espírito. O Espírito usou ele para falar para mim. E aí ele começou a falar coisas da minha vida, da minha intimidade, que nem minha mãe sabia. Para você ver como é que o Espírito nos conhece. E aí ele começou a falar e eu fiquei assim, ei, como é que ele sabe disso? E eu sentadinha lá, jovenzinha. E eu, mas que coisa interessante. Como é que ele sabe isso da minha vida? E eu ouvi, e naquele dia, irmãos, foi a primeira vez que verdadeiramente eu me converti. Porque eu falei, não, dessa vez não dá para ser de brincadeira.
E aí ele fez aquele apelo, né, que hoje, né, já nem se faz mais o apelo, né, fez o convite à salvação. E eu fui lá na frente, gente, impactada com aquilo que ele falou da minha vida. O Espírito Santo revelou a ele aquilo que eu realmente era. Porque eu era aquela menina aparentemente alegre, mas eu tinha dores dentro de mim. Eu tinha dores de baixa rejeição, tinha outras dores dentro de mim. E aquele momento, quando ele falou aquilo, opa, Deus está aqui. Então aí eu aceitei o Senhor naquele dia. Comecei, mas era assim, eu ia para o baile, ia para a igreja, e fui para a escola de batismo, eu fazendo essas bagunças, toda pervertidazinha. Aí minha mãe só olhava para mim, ela não dizia nada. Aí eu ia para o culto, aí ia para a aula de batismo, sentava lá, mas eu fumava meu cigarro, eu ia para o baile, eu bebia minha cuba, e aí fazia todas as bobagens que você vai vendo. Só não me perdi com ninguém. Só não me deixei entrar por esse caminho por medo. Não falta de oportunidade, foi por medo. E aí, amadas, no dia do batismo, deu aquela estalo de consciência, né? Como a gente prega aqui, a gente tem que ter consciência, a gente tem que deixar o Espírito de Deus falar no nosso coração, a gente tem que entender o chamado, o propósito da morte do Mashiach Yeshua na cruz. Por que ele morreu por mim se eu não mereço? Por que ele entregou a vida dele? E por que eu tenho que viver uma vida de sinceridade diante dele? Então, naquele dia, quando foi marcado o batismo, aí fomos nós para se batizar, eu tive aquele momento de reflexão. E eu disse, Senhor, eu não posso ser assim. Eu estou sendo uma hipócrita. Eu falei. Sabe, o que eu falei hoje pela manhã, gente, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos dizer que somos santos e fazemos um monte de besteira na nossa vida. Nós temos que ser verdadeiros, porque Ele já sabe. Ele já sabe tudo da nossa vida. Ele já sabe como nós somos. Porém, Ele quer que nós entendamos esse papel. Entendamos que nós precisamos mudar. E nós precisamos entender o porquê de tudo que ele escreveu de Bereshit, de Gênesis, Apocalipse. Por que ele escreveu? Então, ele fez, montou uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, tudo para a gente, e a gente não consegue entender isso e nem chega ao doutorado. Muitos falam que são doutor da lei, mas não são não. Ninguém chega. O único que chegou foi o Mashiach Yeshua. Então, ele montou todo um conhecimento que, se você realmente pegar a Torá, né? Quando eu falo Torá, é todo o livro da Bíblia. Torá, Taná, Brit Hadashah, o Novo Testamento. Quando você pega esse compêndio de livros e vai ao longo da sua vida, porque você não está aprendendo da noite para o dia, mas vai ao longo da sua vida, estudando, mergulhando, ouvindo a palavra, ouvindo a ministração, fazendo as orações, como ouvimos ontem, orar sem cessar, vamos orar, vamos buscar, para que a gente vença os dias maus que a gente enfrenta. Irmãos, acho que o caminho seria menos apertado, digamos, menos tortuoso, porque ele é apertado, mas não teria tantos desvios. Então, naquele dia do meu batismo, o Senhor fez assim, opa, eu acordei e orei, Senhor, eu não quero entrar nessas águas igual uma hipócrita, eu não quero tomar banho, eu quero realmente experimentar isso que o Senhor falou, ser uma nova criatura. Porque até então eu tinha feito tudo dentro do meu padrão. Sheila, né? Não, eu quero ser médico, eu não vou me contaminar com esse mundo, eu não vou me entregar para ninguém. Mas eu ainda não conhecia Deus realmente, eu só ouvia. Tem pessoas que ficam anos na igreja só ouvindo, mas não tem uma conversão, uma cura de verdade. Então eu falei, Senhor, quando eu entrar nessas áreas, né, a igreja batista, ela tem os batistérios, né? Então aí, quando eu entrei naquela, irmãos, olha, eu senti uma coisa assim, boa do Elohim, veio o Espírito de Deus. Então eu senti o Espírito me abraçar, eu senti algo tão poderoso invadir o meu ser. Irmãos, eu entrei naquelas águas como eu nunca mais vou me lembrar, ou melhor, viver, digamos assim,
aquele momento. E foi um momento único. Foi um momento de intimidade profunda e sinceridade. Foi um momento em que eu deixei aquela velha Sheila, jovem, eu tinha no máximo naquela época 16 anos, eu deixei aquela velha Sheila ali, aquela Sheila que ia por ir ao culto, ia por ir, e saía dali, só fazia bobagem, só não me contaminei. Mas fazia essas bobagens. Você imagina eu numa praia, pegando soco, pegando esteio, fazendo, corria atrás de balão. Gente, minha mãe pensava que eu estava no meu, eu estava no outro. Eu não era nada fácil. E aí o Senhor faz esse planeja, né? Ele faz esse plano para nós. A partir daquele dia, irmãos, foi uma coisa assim tão impressionante, porque o Senhor, Ele muda de dentro para fora. Então, a partir daquele dia, eu não pratiquei nunca mais, até o dia de hoje com 63 anos, eu nunca mais voltei àquelas práticas velhas, eu nunca mais fumei, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fiz nada daquilo que eu fazia no meu velho homem. E aí o Senhor, você vai crescendo, aos 18 anos o Senhor me casou com o que Ele escolheu para mim, e foi o único homem da minha vida, que gerou meus filhos na minha vida. Então a gente começa a entender, né, como o Senhor fala dessa questão do nosso DNA humano, que se a gente tiver vários parceiros, a gente acaba entrando por uma contaminação, porque o outro é uma carne, ele absorve. Então quando ali entra, né, a vida do homem, a mulher, vou modificar um pouquinho as palavras das crianças, tá? E aí quando entra, vou ter aquele contato com a divulgação dentro de você, seu corpo absorve aquilo. Então você também absorve o DNA de outros pacientes. Isso me chamou a atenção. Então, a nossa linhagem, outra coisa muito interessante que a gente aprendeu, que a nossa linhagem materna é transmitida 100% de nossa avó materna. Sabe às vezes quando você fala assim, nossa, eu tô igual a avó, nossa, você não mudou nada, igualzinho. É exatamente isso. A linhagem materna, isso quando eu fiz o meu DNA, né, para entender a minha ascendência judaica, aí você vem escrito tudo para você. Então 100% é de nossa avó materna, por isso que a gente parece muito com as nossas avós. Né? Os meus netos têm muitos traços comigo, e aí eu tenho muitos traços da família também. Então, por que a gente parece? Porque esses traços são reais nas nossas vidas. Então, como células, a nossa linhagem materna é determinada por outro tipo de material genético. O DNA mitocondrial, não vou entrar muito nesses detalhes, porque também não é tão importante, tá? Essas características e predisposições em comum são observadas, dizendo para os nossos filhos, às vezes, você é chata como sua avó. Não, vem mexe falando, eu vejo falar para minha neta, igual a tua avó, né? Assim, né, mãe? Você é chata igual a tua avó. Mas por quê? Você diz. As coisas do seu pai são muito perfeitas, irmãos. Então, essas características elas nos acompanham. Porque junto com a genética, alguns costumes e tradições também são transmitidos. Eu lembro, eu jovenzinha, minha mãe, né, uma mulher maranhense, né, meus avós lá no interior do Maranhão, e chega lá, benção, avó, benção, não sei o quê, e você vai vendo um pouco desses traços. Quando a gente faz o nosso levantamento genético, nossa ascendência judaica, aí você vai entender de onde que vem aqueles traços. Poxa, mas ninguém é visto como judeu. Mas tá, não é só o nome. Se você for ver todos os nomes hoje, todos os nomes têm nomes lá. Costa, Pereira, Oliveira, e blá, 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 tem um monte. Todos carregam. Ai, mesmo? Todos carregam. E não sabe por quê? Porque isso aconteceu aqui, para cá, no Brasil. E nós fomos o quê? Misturando. E aí hoje você vê alguns nomes, você vê os nomes que estão lá escritos, marranos, judeus sefaraditas, judeus askenazes. Eu sou ascendência de judeus askenazes, são judeus ibéricos, meu avô era italiano, meu bisavô era italiano. Então a gente vai vendo a nossa genética, a nossa história.
e vai entender por que a nossa árvore vai se desenvolvendo dessa forma. E aí você começa a entender também porque o Senhor já vai te chamando para fazer certos trabalhos para Ele, como esse que nós fazemos hoje, há 28 anos. Eu quero que você restaure a coragem bíblica. E eu quero que você leve o povo a entender que eles precisam retornar, que eles precisam voltar. Porque dentro disso houve uma abertura, nasceu o cristianismo, nasceu uma teologia que substitui Israel. Amém, não vou entrar nesse assunto, mas é todo um caminhar, foi mudando. Existe uma história, irmãos. Nada aconteceu por acaso. Existe uma história na tua vida, na vida da humanidade, no decorrer do tempo, tudo tem uma história. Então, ele visita até a 4ª geração com bênçãos e maldições. É real, irmãos. Você vê famílias totalmente destruídas e vê famílias abençoadas. Mas o Senhor é justo, porque Ele diz que aquele que recebe o Mashiach, o Filho, a maldição não vai contra ele. Mas se ele não está nem aí para o Senhor, não está nem aí para o Criador, essa promessa aqui, ela se cumpre. Vai ser até a 4ª geração maldita. Aí todo mundo nessa família morre de câncer, todo mundo é assassinado, toda essa geração acontece isso. Por quê? Geração a geração está sendo visitada com aquela maldição. Mas Yeshua, Ele veio para nos dar essa oportunidade de sair de debaixo dessa condição. Aí a gente prega, a gente fala, a gente tenta destruir. Aí uns ouvem, outros não ouvem, mas está sendo falado. É isso que importa. Então, em Êxodo 20, de 5 a 6, fala assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000, até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você vê que Deus também põe condições. Você tem que guardar o mandamento. Muitas das vezes, as pessoas só querem a bênção, mas não entende que a bênção tem uma condição: guardar os meus mandamentos, guardar os meus estatutos. O Senhor é bom, mas Ele é condicional. Não tem essa de você achar que Ele é só bom. Ele é condicional. Ele honra o nome dEle. Nós estamos aqui para honrar o nome dEle. Então, por isso, Ele é condicional. Muito bem. Segundo ponto. Estudos afirmam, alguns estudos afirmam que os filhos podem herdar traços de ex-parceiros de suas mães. Ex-parceiro. Não vou entrar muito lá dentro do assunto. Ex-parceiro. Aí eu tive uma vida em que eu tive muitos amantes, vamos dizer assim. Amei muitas pessoas, eram aqui, eram ali, então fui totalmente contaminada com esses homens. Aí você pode pensar assim, mas hoje tem aquele preservativo. E daí, será que sempre usa? Será que é uma maneira realmente que vai segurar? Não sei. Porque a gente sabe que tem várias situações aí de pessoas que engravidam até fazendo com esses preservativos. Mas tudo bem, não importa. Então, o que acontece? Como que isso é chamado osso? Isso ocorre através de um fenômeno conhecido como herança epigenética, onde fatores ambientais, experiências de vida dos pais podem modificar a expressão de gene, afetando características que são passadas para a próxima geração. Às vezes você fala assim, nossa, nem parece teu filho, parece tanto fulano, mas você não sabe a história. Às vezes as pessoas falam que você não sabe a história. Como é que foi aquela vida quando era mais jovem, quando foi mais solteira. Então você não sabe. Mas às vezes você fala, nossa, mas não parece nem teu filho. Por que teu filho é assim? Nem parece com você. Mas se você for lá atrás, você vai ver o porquê
disso acontecer. Então, isso se chama de herança epigenética. Então, neste ponto, voltamos às características humanas, né? Porque nós somos células, então nós absorvemos tudo que acontece dentro de uma fecundação ou de um pacto. O sangue, ele faz pacto. Vamos lá. Terceiro ponto, para sermos lá rápido, temos o depoimento. Quem conhece aqui Sarah Shiva? Conhece Sarah Shiva? Então, a Sarah Shiva, ela foi interessante, eu ouvi de repente ela falando um assunto que Deus tinha gerado no meu coração, que ela declara que o nosso útero absorve o DNA dos parceiros. Ela declara isso no podcast, ela fala claramente. Aí fala também do episódio, ela até mostra, lembra no episódio, nas escrituras, que nos fala sobre garantir a continuidade da linhagem e honrar o falecido, mas também era uma prática que gerava conflitos e questionamentos sobre a lei e a justiça divina. Essa passagem está em Deuteronômio 25, de 5 a 6, que fala, naquele momento assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, talvez você já tenha lido essa passagem, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado, né, o cunhado dela, tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do irmão falecido. Isso está escrito. Era uma coisa que se fazia naquele tempo, quando não havia aquele irmão morrido, tinha linhagem. Então, para poder confirmar que isso é real, tá? Então, o irmão falecido, para que o nome deste não se apagasse em Israel. Então, existe essa passagem que fala sobre isso. E a ciência vem comprovando. Aí a Sarah Shiva, ela fala da sua experiência. Ela fala que ela entrou numa abstinência desses atos, estavam vários parceiros, e algum tempo depois, ela diz que ela levou mais de 2 anos para ser liberta, porque é uma libertação que ela chamou intelectual, que você passa pelo emocional e pelo espiritual. Ela diz que são 3 níveis que você tem que passar a libertação. 2 anos, diz ela, que ela levou para ser liberta. Entrei em abstinência e consagração, né, de não ter parceiros. Ficou ali em jejum, vamos dizer assim, tá? E ela diz que eu não sou casada por um propósito de Deus. Eu tenho um propósito de anos de ficar solteira, porque Deus me deu uma direção. E eu estou fazendo aquilo que Deus mandou, e eu sou feliz assim. Então, pode ver que o trabalho dela, né, por muito tempo, foi trabalhando exatamente essa área. Jovens, meninos, essa área da sexualidade. Porque Deus preparou ela para isso, para esse ministério. E isso tudo aqui, o Senhor mostrou quem ela era, como ela vivia, como essas coisas se passam, como a gente tem uma geração a partir de nós que pode ser maldita, se não vier do Senhor, ela vem com essas heranças todas, e o Senhor visita, infelizmente. Então, nós podemos exportar para a vida, que recebe uma alma e características de todo, e todo esse cuidado de Hashem, ele já dava aos filhos de Israel para não se casarem com mulheres estrangeiras, para manter o quê? A linhagem. Deus sempre orientou isso. Porém, obedece? Ninguém. Nem Israel, nem aqui. Ninguém obedece, porque o Senhor queria exatamente manter isso. Manter essa pureza na linhagem. Você, hoje, por exemplo, eu fiz a minha ascendência de lá. É tantos por cento, não é 100%. É tantos por cento. Você tem tantos por cento de judeu askenado na sua vida. Não é 100% a linhagem, porque roda, olha quantas coisas acontecem. Então a gente não tem a nossa ascendência 100%.
E ele disse isso muito interessante, para a gente já ir terminando. Ele falou isso para Esdras. Esdras, ele falou assim, no capítulo 10, versículo de 2 a 11, eu não vou ler tudo, só um ponto. E um dos pontos ele diz assim: agora, pois, né, o povo voltou, ele começou a restaurar a leitura da palavra, restaurar as festas. Aí ele falou assim: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos. Ó, que coisa boa. Deus está dizendo para fazer, e eles tinham que fazer. E ele falou: todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça segundo a lei. Levanta-se, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. E você imagina, né? Ele foi levantado ali para ir restaurando o povo, para tentar e consertar essas coisas que estavam erradas. Ai, Deus é bom. Deus é bom. Mas a bondade de Deus não é essa bondade mimimi que a gente vive hoje. Nessa bondade de Deus não me ama, não me quer, peço para pegar a florzinha, Deus me quer bem, Deus me quer mal. Não é. Deus é soberano. Ele é fiel. E se você não andar como Ele determinou, você vai viver essas consequências. E não vai poder reclamar no fim da sua estrada. Porque ninguém aqui fala: eu estou com 63, daqui a pouco, se Deus permitir, a gente chegar aos 70, ele fala em cansaço, ele não fala: ó, 70 tu já vai ficar, ai Senhor. Então, eles ficam com 70, então até 70, irmão, vamos trabalhar. Enquanto tem força, vamos trabalhar. Porque depois dos 70 que ele fala que vem o enfado e cansaço. Então, tá com a perna andando, irmão, vamos andar, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos ficar ali, coxambrando, como eu falo, né? Então, isso aqui, irmãos, foi algo que o Senhor falou, nos explicou sobre a seriedade dessa questão da sexualidade ser santa. Vocês falarem, jovens, vocês falarem para os seus filhos, quando ele começar: por que eu só poderei fazer isso se eu casar? Por quê? Por causa disso. O Senhor quer te proteger, o Senhor quer proteger os seus filhos, o Senhor quer que seja uma geração abençoada. Entende? Então, mas se eles insistirem errado, a gente não pode fazer nada. Mas você tem a obrigação de instruir. Inculca, o Senhor fala, inculca. O que é inculcar? Enfia na cabeça. Inculca a palavra. Ensina a verdade. Não tem a mania de dizer não, tem que falar, irmãos. É sim e não, e acabou. Mas inculca a verdade, para que eles possam entender esse amor do Pai e não vir a se contaminar. Então, instruir os nossos filhos sobre esses assuntos vai ser importante. Olha, eu estava até comentando, acho que com a minha filha, assim, há um tempo atrás, não sei se alguns de vocês podem lembrar, quando nós íamos casar, tinha aquele preparo no noivado, né? Vamos fazer todos os exames, vamos ver se está tudo bem, vamos ver se pode ter filho, se não tem nenhuma doença. Hoje em dia, já chega lá, o grandão já chega na frente. Mas era feito assim, entendeu? Havia aquele preparo nupcial. E hoje em dia não há. Por quê? Negligência. Porque se você tem jovem na sua igreja hoje, nós vamos casar. Você é líder. Eu estou falando aqui para mulheres que são líderes a partir da sua casa. Vamos sentar e vamos conversar. Então, ensinar o que é realmente uma sexualidade saudável diante do Senhor. Por que eu não posso casar e descasar? Por que eu não posso casar com um divorciado? Você tem que explicar, irmãos. Tem que instruir, tem que inculcar. Se fizerem errado, a gente não pode fazer mais nada. Mas o Senhor não cobrará o sangue de você. É isso que eu quero. Então eu tenho que instruir. Então, nós, quando estávamos com nossas crianças, né, vamos dizer assim, nessa época, mais jovem, a gente fazia encontro de jovens, a gente falava de todos os assuntos.
Quando forem casados, a gente falamos dos assuntos, nós fizemos as orientações, de todos os sentidos, irmão, sem preconceito. Igreja que tem preconceito é a igreja que está botando seus jovens na mão de Satã. Não pode ter preconceito. Você tem que falar a verdade, porque se você não falar, o lado do mundo vai falar. Ele vai trazer o sujeira para dentro do lado do seu filho, da sua filha. Então você tem que falar. Você tem que fazer ter esse amor. Isso é amor. Falar a verdade é ministrar amor. Sem falar de forma sem graça, rindo, fazendo brincadeira. Nunca brinquem com esses assuntos. Eles não morreram a sério. Tem que falar com seriedade. Tem que postar a palavra. Tem que instruir na verdade. Porque tem gente que gosta de pregar brincando. Eu não gosto de pregar brincando. Eu gosto de pregar falando a seriedade do assunto. Seja para quem for. Para você entender que isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é uma administração que futuramente, ou amanhã ou depois, todos nós estamos vivendo, se é que não vivemos lá atrás. Entendeu? Então o Senhor está ministrando primeiramente para nós. E depois a gente ministrar para o nosso próximo. Amém? Então, todos nós temos um caminho que percorremos um dia na nossa vida, como eu falei um pedacinho da minha. Então, temos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e a nossa própria vida antes de conhecermos o Mashiach. Nós temos uma história. Então, é por isso que nós hoje congregamos, para a gente ser saudável, para a gente tentar viver a libertação. A santificação, meu filho, não existe culto de santificação. Santificação é você deixar ser ministrada pela verdade, ser lavada pela água que desce da palavra, do trono de glória. Então esse negócio de um título, aquilo outro, isso não traz verdade para você. Então a santificação é isso, é viver a palavra na sua vida. Amém? Então tá, irmãos, é até aquilo que eu ia falar com vocês. Nesse momento eu vou chamar a irmã Luciana, ela vai dar uma palhinha aqui pra gente também. Enquanto isso, né, nós vamos tomar um cafezinho para acordar, se estiver dormindo, se estiver cansado, uma aguinha. E nós vamos então ouvir a nossa amada, que ela vai falar algo assim também, que vai, eu tenho certeza, que vai acrescentar nas nossas vidas. Luciana, pode vir, claro, aqui, ó, quero cachar. Vamos lá. Essa amada aqui. Nossa, gente, olha que sorriso bonito. Olha aqui para minha amada aqui do mundo, olha para minha amada aqui, olha só. Essa coisa maravilhosa aqui. Nós nos conhecemos há pouco tempo, né? O Senhor nos uniu assim, de uma forma maravilhosa. E ela vai contar aqui o que o Senhor deu no coração dela. Seu marido está assistindo. É? Seu marido está Ô, assistindo. Glória. E ela vai falar um pouquinho aqui como o Senhor também tem feito maravilha na vida dela, no casamento dela, tá? Para somar a nós aqui, tá? Vamos chamar. Amém. Obrigada, pastora, pelo convite. Agradeço essa oportunidade de poder falar aqui para a igreja, né? Aquilo que o Senhor tem feito na minha vida através do meu casamento. Eu venho de uma família também bem tradicional, né? Meus pais, pessoas ali bem firmes na nossa criação, e tudo isso que a pastora falou aqui vem de encontro, né? Aquilo que os meus pais me ensinaram. Então, aprendi muito e estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, de poder estar dando esse breve testemunho sobre o meu casamento, o meu marido, a minha vida, né? Lá em Provérbios 14:1, acho que é uma palavra que todas nós já conhecemos, né? A mulher sábia edifica o seu lar, e a tola, exatamente. Então, o Senhor, quando Ele me deu meu marido, que ainda era namorado, né? Ele era bem
bem católico, bem voltado mesmo para o catolicismo. É um homem que fez catecismo, né? Toda aquela vida ali do catolicismo. E eu, namorando, e às vezes eu me questionava com algumas coisas, mas eu sou praticamente nascida e criada no Evangelho, né? Seguindo tudo aquilo que o Senhor nos manda, nos orienta. E aí eu comecei a passar por algumas turbulências na minha mente, né? Eu falei, meu Deus, como é que vai ficar, né? Só que o Senhor, quando Ele tem propósito na vida de alguém, não adianta você correr de um lado para o outro. E o Senhor foi gerando dentro de mim amor por Ele. O Senhor foi gerando um carinho, um cuidado que eu não sabia, assim, eu não tinha como explicar. E eu levantava de madrugada e ia orar pelo meu casamento, pelo meu noivado. E o Senhor foi colocando, e o Senhor falava sempre comigo que tinha uma grande obra na vida dele, mas ele precisava que alguém fosse usado para isso. E eu comecei ali a orar, e semanas antes do casamento foi aquela alegria, aquela felicidade. E passou, né, o tempo foi passando e casamos. Tudo para a glória de Deus, tudo conforme manda a Bíblia, tudo conforme o Senhor nos orienta. Só que quando eu casei, o meu marido já tinha algumas práticas do catolicismo, né? E aí, quando eu cheguei dentro de casa, eu vi na cozinha, tinha um terçozinho. E eu comecei a orar, né? E falar, Senhor, eu sei que Tu estás aqui, eu não tenho nada contra, tá, irmãos? Tem alguém católico aqui, não é isso. Eu só estou mostrando como que meu marido chegou até aqui, dando esse breve testemunho. Porque não que a gente tenha nada contra, mas é só para os irmãos entenderem, as irmãs entenderem. Então, eu olhava assim, eu falava, eu sentia dentro de mim, eu não posso mexer, eu tenho que respeitar. Se o Senhor me colocou aqui, alguma coisa vai acontecer. E aí eu saí um dia, não sei se foi para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei em casa, eu olhei assim para a parede, algo me incomodou, creio no Senhor, e quando eu olhei, não tinha mais. Eu falei, meu Deus, cadê? Não tinha um terço aqui. Eu fiquei olhando ali, mas como? A gente pede a Deus, quando Deus faz, a gente se espanta, né? Eu falei, amém, Senhor, graças a Deus, glória te dou por isso. E aí depois, algumas outras coisas que tinham na estante, e aí eu vi que aquelas coisas foram desaparecendo. E o Senhor, Ele está assistindo agora, né? Um beijo, meu amor, te amo. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração nas madrugadas. O Senhor falava comigo, ora sobre ele, põe as tuas mãos sobre ele e ora. E eu comecei a seguir a direção do Senhor, comecei a colocar a mão na cabeça dele enquanto ele dormia, eu ungia as roupas dele enquanto ele não estava em casa. Então eu sempre estava naquela direção, ligada para o Senhor e pedindo, Pai, o que eu devo fazer? Para onde? O que o Senhor quer que eu faça agora? Porque nós, mulheres, somos ajudadoras do nosso marido, né? E o nosso marido, principalmente
com marido, seu marido não é cristão, ainda não tem esse encontro com o Senhor, a gente tem que estar o tempo todo debaixo da obediência do Senhor. Ainda assim, quando há conversão, a gente tem que continuar obedecendo, porque nós estamos aqui. O Senhor nos chamou como mulheres ajudadoras, como mulheres sábias, que edificam o seu lar. O nosso lar, ele é muito importante para a gente e para o Senhor, porque dentro do nosso lar é onde o Senhor começa a estabelecer direcionamento, é onde o Senhor vai te levar, é onde Ele vai te mostrar na madrugada, na sua manhã, quando você pega a sua Bíblia e vai fazer um devocional. Então a gente tem que ter esse cuidado de mulher dentro de casa. Então eu comecei a orar e meu marido sempre foi um homem muito temente a Deus, porém ainda não conhecia o Senhor, né, da maneira com que hoje me conhece. Então o Senhor foi me dando direcionamentos, e eu orando por ele, e o Senhor vai dando estratégia também, né? E numa dessas estratégias, eu comecei, eu vi um culto lá da igreja a qual eu pertenço, e aí, assim que eu fui mudando, porque eu mudei para lá, na verdade, eu comecei a ir numa igreja próxima à minha casa. E os dias que eu ia naquela igreja eram os dias que tinha culto na minha igreja, porque eu sou de Xerém, o Senhor me trouxe aqui para morar no Rio, então ficava distante, né, para eu ir para Xerém todas as vezes, terças e quintas. E as terças-feiras tinha um culto na minha igreja que era transmitido ao vivo. E aí eu falei, o Senhor falou assim: você não vai mais ao culto, você vai ligar a televisão e vai colocar um culto aqui dentro, porque aonde ele não vai, eu venho até ele, porque o meu plano é de salvação para a vida dele. E eu comecei a colocar e parei de ir, eu falei, e começa aquele questionamento na nossa mente: mas Senhor, eu preciso estar com a igreja em comunhão. O Senhor falou comigo que a minha igreja começava dentro do meu lar. E aí eu comecei a colocar os cultos. No início meu marido assistia, às vezes não. E daí ele começou a assistir, e o Senhor foi trabalhando. Chegou um dia, ele falou para mim: olha, eu conheço, eu sou católico, você sabe disso e tal, só que está me dando assim, eu tenho vontade de conhecer mais sobre as coisas de Deus, mas eu quero conhecer da raiz, lá dos ensinamentos. Eu quero buscar algo assim, uma congregação judaica. E aí eu falei: meu Deus do céu, Senhor, eu acho que meu coração não aguenta, né, Pai? Porque meu marido é uma pessoa maravilhosa, porém ele tinha algumas coisas, né, do catolicismo que precisavam de ser ali vencidas. E aí eu falei: é verdade? Ele: sim, eu quero. E eu falei: então tá, então vamos procurar, porque até então eu conhecia toda a parte evangélica, né, nascida e criada ali naquelas, né, naquelas tradições do evangélico. E aí eu comecei a procurar, mas que depressa, eu não posso perder tempo, vamos logo. E daí começamos a procurar, e eu entrei no Instagram e estava lá a igreja, aqui a congregação, né? E eu falei: ai meu Deus, eu tenho que mandar mensagem, eu tenho que saber como é que funciona
bem, passou o contato do pastor. E hoje, para a glória de Deus, irmãos, meu marido, ele vem, ele é frequentador, ele está sendo transformado num novo homem, assim como eu também. As minhas raízes, né, tudo aquilo que eu aprendi antes, hoje o Senhor está me ensinando tudo aqui dentro dessa congregação. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, do pastor Finéias, das meninas, da pastora, porque é muito bom quando nós encontramos pessoas que se doam ao Senhor de verdade. São pessoas que a gente encontra aqui nesse lugar que tem o coração voltado para as coisas de Deus, e isso de certa maneira nos impacta muito, porque quando a gente sai daqui é muito diferente do culto da igreja evangélica, sim, só que aqui está a raiz, e são pessoas que prezam por isso, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder conhecer vocês, de poder estar testemunhando isso. Nós somos preciosas, chamada pelo Senhor para administrar nosso lar, para quem tem filhos, né, os filhos, criar conforme a pastora falou agora, dentro daquilo que o Senhor nos guia, que é a palavra dele. Então, eu estou muito feliz de poder vir aqui na congregação, de estar com vocês sempre que a gente pode. Eu tenho a vida um pouquinho corrida, às vezes eu não consigo vir, mas estou sempre buscando e orando por vocês. Vocês são pessoas preciosas, as meninas, a pastora, pastor Finéias, e a preocupação que o Senhor gera no coração dele com as nossas vidas, às vezes até nos constrange, porque é difícil você ver pessoas assim. Eu estou aqui, irmãos, exaltando o nome do Senhor através da vida deles, porque são pessoas maravilhosas que levam o reino do Senhor a sério. Então eu quero agradecer essa oportunidade, eu quero deixar aqui a minha gratidão a toda essa família e dizer que eu e meu marido estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês, buscando mais do Senhor, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E eu deixo para vocês essa palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração. Devemos ser sábias dentro do nosso lar. Nem sempre, nem todos os dias vai ser 1000 maravilhas, mas nós temos que ter a certeza que quem nos guia é o nosso Deus, e quem é o homem, o cabeça da casa. Nós precisamos de ter essa consciência que o Senhor nos confiou o marido, Ele nos confiou o lar, e quando tudo parece estar perdido, o Senhor entra com a doce e suave voz dele e ministra em nossos corações o que devemos fazer. Então, que as irmãs possam ficar com essa palavra, que o Senhor as abençoe muito, que você seja frutífera por onde você passar, por onde o Senhor te levar, te colocar, que você venha frutificar em Deus, que você venha dar um bom testemunho daquilo que Ele confiou em tuas mãos. O Senhor me confiou um lar, me confiou uma pessoa. Às vezes eu olho assim e falo: Senhor, como Tu és bom, quanta diferença eu já vejo dentro do meu lar, na vida do meu marido, que só melhorou, ele já era bom, ficou melhor ainda, porque teve esse encontro com o Senhor verdadeiro, aonde o Senhor te colocar. Eu sei que tem pessoas nos assistindo, às vezes o Senhor te leva para lugares que você não vai entender, de repente você vai questionar e vai falar: mas meu Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor está fazendo tudo isso comigo? Irmãs, só obedeça a voz do
Senhor, porque foi assim que Ele fez comigo, quando eu não tinha nada, quando eu não tinha nada na minha vida, eu não tinha R$1 no meu bolso, e o Senhor gerou em mim a missão, e Ele falou comigo: eu vou te levar para a África. E eu falei: Deus, eu não tenho nada, eu não tenho R$1, mas eu estava em obediência à voz dEle. O Senhor queria me levar naquele lugar porque Ele tinha um propósito. Nós temos que ser mulheres posicionadas diante do Senhor, obedecer aquilo que Ele estabelece. E quando eu me coloquei diante dEle, eu falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E o Senhor me tirou do luxo da minha casa e me levou para morar dentro do lixão. E ali eu passei por alguns períodos, e o que o Senhor mostrou para mim quem Ele era e quem eram aquelas pessoas. Que Ele me amava do mesmo jeito que Ele amava aquelas pessoas, e Deus começou a tratar comigo ali dentro. E eu sem ter R$1, tinha acabado de fazer minha faculdade, eu não tinha dinheiro para mais nada, desempregada, e o Senhor mandou para mim passagem de avião, o Senhor mandou para mim dinheiro para eu poder ficar naquele lugar. O Senhor proveu tudo, mas por que Ele fez isso? Porque eu estava debaixo da obediência dEle. Às vezes a gente questionar é normal, é natural, mas não deixe de obedecer aquilo que o Senhor estabeleceu para você. Questionamento, ele vem, mas a palavra do Senhor, aquilo que Ele fala para que nós façamos, isso é que tem que estar em primeiro lugar. E quando o Senhor me levou naquele lugar, eu não tinha nada, eu não tinha condição. E o Senhor, Ele me fez ver que nada depende de mim, mas eu dependo dEle. Quando eu dependo dEle, Ele faz tudo acontecer. Só para encerrar, irmãs, no dia que eu precisava, eu estava no aeroporto para poder ir para a África. O meu passaporte ainda estava em Brasília, precisando do visto do consulado. E o cônsul naquele dia não trabalhava porque era feriado lá para ele. E eu dependia dessa assinatura. E a secretária dele me ligou e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o cônsul está vindo aqui para assinar o teu passaporte, porque, não me pergunte, ele nunca trabalhou nesta data, porque é feriado no Malawi, e a mãe dele morreu nessa data. Essa data para ele é uma data em que ele fica recolhido e ele não faz nada. Mas ele está vindo aqui para assinar o seu passaporte e para mandar para você. Mas quem fez isso? Foi o Senhor. Foi o Senhor. E eu no aeroporto, faltavam R$1.000 ainda. Tudo comigo foi por último. Toda a equipe conseguiu tudo e comigo foi por último. E eu falei: meu Deus, falta R$1.000. Eu sei que o Senhor sabe, mas é só para te lembrar, Pai. Você lembra, né? E aí, daqui a pouco meu telefone toca. Uma pessoa vem e fala: Luciana, que dia que você vai para a África? Hoje eu estou no aeroporto, eu embarco daqui a pouco. E essa pessoa veio, chegou, falou: não, eu tenho que te ver, eu preciso te encontrar e eu estou indo para aí agora. E aí essa pessoa chega até o aeroporto, no envelope pardo, e fala: eu tenho que te dar isso aqui. E dentro daquele envelope tinha R$1.000. O dinheiro que precisava para levar para a missão. E qual era a nossa missão naquele lugar? Perfurar poços,
porque chegou um pedido de socorro ali para aquele lugar. As pessoas estavam morrendo por falta de água e elas não conseguiam plantar e colher. E o Senhor nos levou lá. E hoje, graças a Deus, tem poços perfurados. As pessoas daquele vilarejo estão plantando. E o Senhor ainda continua a obra dele naquele vilarejo, com o pastor Mauro na direção desse trabalho. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida, mas sempre debaixo da obediência, sempre debaixo da voz do Senhor, que nós possamos ter essa sensibilidade de ouvir o Senhor falar conosco, minhas irmãs, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro do ônibus, dentro do Uber, que às vezes a gente pega, aonde você estiver, não temas, faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração e confie nele. Quando a gente confia no Senhor, tudo acontece, porque Ele é quem nos guia, é Ele é quem nos dá a vitória. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe. Irmãs, ela é engenheira, tá? Por isso que ela foi pelo poço. Então, Deus nos dá profissões para a gente fazer isso. Você tem uma profissão para algo, um propósito de Deus. Então, ó, Senhor, a Luciana que vai lá. Ela foi lá fazer esse trabalho para a glória de Hashem. Olha como Deus usa, né? Interessante, irmãos, eu não tinha programado nada assim. Eu estava estudando, né, lembrando que Deus fala sobre isso. E quando eu estava escrevendo, o Senhor chama Luciana. Aí eu liguei, Luciana, você quer isso toda hora, mas o Senhor falou agora. Então, por que vamos fazer dessa forma? Não porque a gente tem, não porque tem que ser. Deixa Deus fazer, deixa Ele chamar, porque Ele sabe, né, que Ele vai operar naquela hora. Irmãos, e não é fácil, não é fácil. Eu digo aos irmãos que eu tive isso essa semana, que eu falei até pela manhã. O Senhor mostrava, eram 2 anjos, um ia à frente e um tinha atrás. Mas quando a gente chegava à frente de um lugar, era uma multidão de pessoas, sabe, tudo assim, todo mundo lá do outro, garrafa ali. Aí eu tenho que sair daqui, sabe aquela coisa? Eu tenho que sair daqui. Quando eu me viro, esse grandão, sabe o jogador de futebol americano? Então, ele olhou assim para mim. Ele vira? Eu virei, dei um beijo nele, ele ficou me olhando assim para mim, tá? Eu falei, deixa eu dar um beijo. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí eu virei, quando eu virei, irmãos, eu já não via pessoas. Eram barreiras, como se fosse uma parede de barro do lado de cá, uma parede de barro do lado de cá. Não era não, era uma barreira mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos. E estreito, muito estreito. Então aí quando eu virei, o anjo que ia à frente, gente, ele estava lá embaixo já, ele parecia uma furadeira. Ele abriu o caminho, E esse que eu beijei, ele veio atrás de mim. E atrás dele tinha alguém que eu não sei quem era, não sei se era umas pessoas, não sei. Eu sei que eu senti uma coisa assim, parecia como se tivesse pessoas, mas não tinha pessoas. Então, resistência, irmão. Eu sentia a resistência. Então, tudo que a gente faz para o Senhor, irmãos, é assim. É uma resistência. Então, quando a gente ora, né, pela unidade, a gente ora para a gente dar o braço, para a gente estar junto. Porque o pensamento tem que ser um só corpo, um só espírito, uma só fé. Porque qual é o propósito? Apregoar o reino, apregoar a palavra. E aí a gente encontra a resistência. Mas, irmão, se tiver, como a irmã falou, debaixo da obediência, a gente chega lá. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar aqui com essa amada. Ela vai orar. Amém. Graças a Deus. Já que a pastora, né, me devolveu a palavra, com muita honra, eu a recebo. Então, ela falou aqui do anjo, e quando o Senhor
E aquele valor era para justamente eu fazer escola de missão, né? E eu perdi aquele valor na Central do Brasil, naquele tumulto. Eu estava saindo de lá para ir até a escola entregar, né, ali o valor, que nem era tudo, porque eu não tinha. E aí eu coloquei a mão, não estou andando na Central, um monte de gente, uma amiga da faculdade comigo, eu naquela correria. E daí vem um homem e toca o meu ombro. E ele pegou o dinheiro, entregou. Falou assim: olha aqui, você perdeu esse dinheiro. Eu falei, eu olhei, cadê o moço? Cadê o homem? Desapareceu, sumiu. Mas era o anjo do Senhor. O Senhor prepara tudo, irmãos, quando nós estamos em obediência a Ele. Então, o anjo do Senhor pegou, me devolveu, eu fui lá, e tudo isso aconteceu na minha vida a partir, né, dessa decisão que eu tomei em obedecer. Então, só para complementar aqui o que ela estava falando do anjo, né? E eu quero orar pelo seu lar, quero orar por sua família, por você que está passando alguma peleja, né, dentro da sua casa. Então, o Senhor ministrou meu coração para orar por vocês, nesse sentido, tá? Pai, graças te dou, meu Pai, por hoje, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor reservou aqui para todas nós. Deus, estamos aqui debaixo da obediência do Senhor, meu Deus, e nesse momento que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, é para que estivesse orando, meu Deus, por essas mulheres que aqui estão, Senhor, outras que não conseguiram chegar, outras, meu Pai, que estão assistindo ou que ainda vão assistir. Deus, o que eu te peço, meu Pai, neste momento, é o Senhor entre, meu Pai, dentro do lar de cada irmã, Jesus, e abençoe, Senhor, cada uma delas, de acordo com a tua vontade. Que os ouvidos, meu Pai, das nossas irmãs e os nossos estejam, meu Pai, atentos àquilo que o Senhor vai ministrar em nossos corações. Meu Deus, às vezes dá vontade de falar coisas, meu Pai, quando nós somos afrontadas, mas nós obedecemos, Senhor, e que nós, Senhor, dentro do nosso lar, continuemos sendo essas mulheres valorosas que ouvem a voz daquele que nos chamou, que é o Senhor. Senhor, nós somos Déboras nessa geração, Senhor, nós somos Cifrá, Puá, meu Pai, tantas mulheres que o Senhor, meu Pai, levantou com um propósito, e o Senhor tem colocado, meu Pai, no meu coração, a falar para as mulheres, meu Pai, a respeito da importância da obediência, da submissão, meu Pai, da submissão a Ti, aos nossos maridos, Senhor. Entra, meu Pai, no lar de cada um agora, inclusive no meu, Senhor, e faça a Tua obra, faça a Tua vontade, nos dê, meu Pai, a direção correta daquilo que devemos fazer, Senhor. Não deixa, meu Pai, que as raposas venham e tire de nós aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor. Não deixe, meu Pai, que nada tire o nosso olhar de Ti, meu Pai, e que a nossa obediência esteja em Ti, Senhor. Eu Te agradeço por cada uma dessas irmãs que aqui estão, Senhor. Eu sei que elas receberam e vão continuar recebendo de Ti, vão frutificar onde o Senhor as levar, Senhor. Mas, Senhor, tudo começa dentro do nosso lar,
Obrigada, meu Pai, por estarmos aqui, pela pastora Sheila, Senhor, que obedeceu a tua voz, meu Pai. Diante de tudo que ela passou, Senhor, ela não desistiu deste dia, do chá que o Senhor preparou, desse encontro, meu Pai. Ela esteve firme, Senhor, e eu creio que o Senhor olhou o propósito do coração dela, meu Pai, e ela está aqui em obediência a Ti, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo, em nome de Yeshua. Amém e amém. Aleluia. Eu vou passar a palavra rapidinho para o nosso roxo. Nós vamos encerrar essa parte aqui, essa parte da palavra, e depois nós vamos entrar em outra parte, mas eu gostaria que o nosso roxo encerrasse esse momento. Shalom. Shalom. Oi, já estou com fome, hein? Todarabá, muito obrigado pela vida de todas as nossas ariotes, todas as nossas irmãs que estão. Faltou algumas pessoas, né, para estar inclusive da casa, mas parece que tinha alguns problemas, mas a Hashem possa abençoá-las rica e abundantemente, e que essa experiência que vocês tiveram nesta tarde e noite fique aí marcado no coração de vocês, e que nós possamos estar sempre com a nossa mente, a nossa alma, né, voltada para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Todarabá, mais uma vez, pela presença de vocês. Tá bom? Vamos orar. Eterno Elohim, eterno Deus, Todarabá, Hashem, por esse encontro, Senhor, das nossas ariot, das nossas irmãs. Todarabá, Hashem, porque foram estas que Tu separaste para vir a esta tarde e noite, estar aqui, Senhor Deus, abrilhantando este evento, Senhor, que foi feito com tanto carinho, com tanta vontade de realizar, Senhor. Todarabá, Hashem, muito obrigado por esse momento. Abençoe a tua serva, nossa líder, Roá, Sheila, Baladão. Abençoe os demais ariotes que participaram, que ajudaram, Senhor, colaboraram, até as que não estão presentes, que também ajudaram, mas não puderam vir por outros motivos. Eterno, abençoe a todas elas, rica e abundantemente. Ministra sobre as suas famílias, que tenham uma semana abençoadíssima, Hashem. Nós choramos e te agradecemos com o perdão das nossas faltas. Em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos dar a bênção? Põe a sua mão direita no seu coração, receba a bênção sacerdotal. Yivarech Adonai Yismerecha, Yehi Adonai Parecha Vigolecha, Is Adonai Pavelecha Viyasem Lecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Laiatov e Shalvatov. Uma boa semana para todos. Bem, nós vamos agora passar para o nosso momento de comunhão à mesa.